Você já sentiu uma mágoa tão pesada que parecia esmagar seu coração, roubando sua paz dia após dia? Imagine uma mulher sozinha em seu quarto, segurando uma carta antiga, as palavras nela gravadas como facas em sua alma. Ela quer deixar isso para trás, mas algo a prende, como se uma corrente invisível a mantivesse acorrentada ao passado. E se eu te dissesse que Deus tem um plano para transformar esse fardo em liberdade? Fique comigo até o final, porque essa história vai te mostrar que o perdão não é só para quem te feriu. É um presente para você mesmo, um caminho para a verdadeira paz. Era uma tarde cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu de uma pequena cidade no interior do Brasil. O ar estava úmido, carregado com o cheiro de chuva iminente. E o silêncio dentro da casa de Clara, uma mulher de 42 anos, era quase palpável. Ela estava sentada na beira da cama, com as cortinas semi-abertas, deixando entrar uma luz pálida que iluminava apenas metade do quarto. Em suas mãos tremia uma carta amarelada, as bordas gastas pelo tempo, as palavras escritas à mão como se fossem tatuagens em sua alma. Era uma carta de sua irmã mais nova, Laura, e cada linha trazia de volta uma dor que Clara carregava há quase uma década. Clara era mãe solo de Beatriz, uma adolescente de 15 anos cheia de sonhos, mas também de perguntas que Clara nem sempre sabia responder. Ela trabalhava como professora de português em uma escola municipal, onde era respeitada por sua dedicação, mas poucos sabiam do peso que carregava fora da sala de aula. 10 anos atrás, Laura, sua irmã caçula, havia feito algo que Clara considerava imperdoável. Durante uma crise financeira na família, quando a mãe delas, Dona Maria, lutava contra um câncer agressivo, Laura pegou o dinheiro que Clara vinha juntando com sacrifício para pagar uma cirurgia que poderia prolongar a vida da mãe. Laura prometeu devolver o valor, mas nunca o fez. Meses depois, Dona Maria faleceu e Clara carregava no fundo do peito a sensação de que, se tivesse aquele dinheiro, talvez sua mãe ainda estivesse viva. A traição de Laura não foi apenas financeira, foi pessoal. Clara e Laura cresceram como melhores amigas, compartilhando segredos, risadas e sonhos. Laura era a irmã que sempre fazia Clara rir, mesmo nos piores dias, com seu jeito leve e suas histórias exageradas. Mas aquele ato quebrou algo profundo entre elas. Clara cortou contato, não atendia telefonemas, deletava mensagens sem ler, evitava reuniões de família. Quando Beatriz perguntava: "Mãe, por que você não fala com a tia Laura? Ela parece tão triste." Clara mudava de assunto, mas o olhar curioso da filha era como uma faca girando na ferida. Naquela tarde, segurando a carta, Clara sentia o peso da mágoa como nunca antes. Era como se uma corrente invisível a mantivesse presa a um passado que ela queria esquecer. A carta, escrita há 2 anos, era um pedido de desculpas. "Clara, eu sei que te machuquei. Não passa um dia sem que eu me arrependa. Por favor, me perdoe", dizia. Mas para Clara, aquelas palavras pareciam vazias, insuficientes para apagar a dor. Ela queria seguir em frente, queria ser livre, mas algo a segurava. Era como se, ao perdoar, ela estivesse admitindo que o que aconteceu não importava, e isso parecia injusto. Por um momento, seus olhos caíram sobre uma Bíblia na mesinha de cabeceira. Era um presente de sua mãe, com a capa de couro desgastada e anotações nas margens. Clara não a abria há semanas, talvez meses. Mas algo, como um sussurro suave, a levou a pegá-la. Ela abriu aleatoriamente e as páginas caíram em Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. As palavras a acertaram como um trovão em um céu silencioso. Perdoar? Ela pensou, quase com indignação. Perdoar alguém que tirou tanto de mim, que talvez tenha tirado minha mãe. A ideia parecia impossível, quase cruel. Como Deus podia pedir isso? Mas,
Ao fechar a Bíblia, uma história que ela ouvira anos atrás na igreja voltou à mente, clara como o dia. A parábola do servo impiedoso em Mateus 18, 21, 35. Nessa parábola, Jesus conta sobre um servo que devia uma fortuna ao seu rei, uma dívida tão grande que levaria gerações para pagar. O servo implorou por misericórdia, e o rei, movido por compaixão, perdoou tudo, apagando a dívida como se nunca tivesse existido. Mas aquele mesmo servo, ao encontrar um colega que lhe devia uma quantia pequena, agarrou-o pelo pescoço, exigindo pagamento imediato. Quando o colega pediu clemência, o servo se recusou e o jogou na prisão. O rei, ao saber disso, ficou furioso. Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque você me implorou. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu colega? O servo foi entregue ao castigo até pagar tudo. Jesus terminou com um aviso. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Clara ficou paralisada. A carta ainda nas mãos, o peso das palavras de Jesus ecoando em sua mente. Ela começou a refletir. Quantas vezes Deus me perdoou? Ela pensou nos momentos em que deixou a raiva falar mais alto, nas vezes em que duvidou da bondade de Deus, nas palavras duras que disse a Beatriz em dias de estresse. Ela não era perfeita, longe disso, mas Deus, em sua misericórdia, nunca a abandonou. Ele apagou suas dívidas, grandes e pequenas, através do sacrifício de Jesus. Então, por que ela segurava tão firme a dívida de Laura? Clara não era estranha à fé. Anos atrás, ela era um pilar na igreja local. Ensinava na escola dominical, organizava eventos para o Ministério de Mulheres, orava com um fervor que inspirava outros. Mas a traição de Laura mudou tudo. Não foi só a perda do dinheiro ou a morte da mãe, foi a quebra de confiança, a sensação de que sua melhor amiga a havia traído. Clara não parou de crer em Deus, mas parou de confiar plenamente. A mágoa era como uma parede que ela construiu, não só entre ela e Laura, mas entre ela e Deus. Cada vez que pensava em perdoar, uma voz dentro dela gritava: ela não merece, ela não sofreu o que eu sofri. Mas naquela tarde, algo começou a mudar. Clara se lembrou de uma frase que sua mãe dizia, com aquele tom sábio e gentil que só ela tinha. Guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. As palavras da mãe, combinadas com a parábola de Jesus, começaram a fazer sentido. Clara percebeu que a mágoa não estava machucando Laura, estava destruindo ela mesma. Era como carregar uma pedra pesada dia após dia, ano após ano. A mágoa roubava sua paz, sua alegria, sua capacidade de viver plenamente. Ela pegou a carta novamente e releu as palavras de Laura. Eu sei que te machuquei, Clara. Não passa um dia sem que eu me arrependa. Por favor, me perdoe. Pela primeira vez em anos, Clara não sentiu raiva ao ler. Ela sentiu tristeza. Não só pela irmã, mas por si mesma, por todo o tempo que passou presa àquela dor. Ela pensou em Beatriz, que cresceu sem conhecer a tia, sem entender por que a mãe carregava aquele vazio. Clara percebeu que sua mágoa não estava apenas machucando a ela, estava afetando sua filha, sua família, sua fé. Naquela noite, Clara fez algo que não fazia há muito tempo. Ela se ajoelhou ao lado da cama, segurando a carta como se fosse um símbolo de tudo que aprendia. Ela orou, e não foi uma oração eloquente. Foi um desabafo, um choro, um pedido de ajuda. Deus, eu não sei como perdoar. Meu coração está tão machucado. Eu sinto raiva, sinto dor, sinto injustiça. Mas se tu me perdoaste, quem sou eu para não perdoar? Me ajuda a soltar esse peso, me mostra o que fazer. Nos dias seguintes, algo milagroso começou a acontecer. Não foi imediato, como se uma varinha mágica tivesse apagado a dor. Mas Clara sentiu o coração mais leve, como se a corrente que a prendia estivesse começando a se desfazer. Ela decidiu dar um passo ousado, pegou o telefone e ligou para Laura. A ligação foi tensa.
Houve silêncios longos, lágrimas dos dois lados, palavras que tropeçavam antes de sair. Laura explicou que, na época, estava desesperada, lidando com uma crise pessoal que Clara não conhecia. Ela havia errado e o arrependimento a consumia. Clara não disse, está tudo bem, porque não estava. Mas ela disse, eu te perdoo. Essas 3 palavras foram como uma chave girando na fechadura de uma prisão. Clara sentiu um alívio que não explicava, como se pudesse respirar profundamente pela primeira vez em anos. O perdão não apagou o passado, mas mudou o presente. Clara começou a dormir melhor, a sorrir mais, a orar com mais fé. Beatriz notou a mudança e perguntou, mãe, você está diferente, parece que está mais feliz. Clara sorriu com lágrimas nos olhos e respondeu, é porque Deus tirou um peso de mim, filha, e agora eu posso ser uma mãe melhor para você. A parábola do servo impiedoso ensina que o perdão não é sobre merecimento. Não perdoamos porque o outro merece. Perdoamos porque fomos perdoados. Deus, em sua infinita misericórdia, apagou nossa dívida impagável através de Jesus. Ele não olhou para nossas falhas e disse, você não merece. Ele nos amou, nos perdoou, nos restaurou. Como podemos então segurar as dívidas dos outros? Clara aprendeu que o perdão é uma escolha, não um sentimento. É decidir soltar o veneno, mesmo quando dói. É escolher a liberdade, mesmo quando o orgulho quer nos prender. É confiar que Deus pode curar as feridas que a mágoa deixou. Meses depois, Clara e Laura começaram a se reaproximar. Não foi como antes, talvez nunca seja. Mas elas conversavam, riam, choravam juntas. Beatriz finalmente conheceu a tia. E Clara viu sua filha sorrir de um jeito que ela não via há muito tempo. E você? Talvez você esteja onde Clara estava. Talvez você esteja segurando uma mágoa, uma carta, uma memória que pesa em seu coração. Talvez seja uma traição, uma palavra dura, uma promessa quebrada. Talvez seja algo que você nunca contou a ninguém porque dói demais. Mas eu te pergunto, quanto tempo mais você vai carregar esse fardo? E se hoje você decidisse soltá-lo? E se, em vez de esperar que o outro mude, você escolhesse a liberdade que vem do perdão? Pense nisso. Quem é a pessoa que você precisa perdoar? O que está te segurando? Talvez seja o medo de parecer fraco ou a sensação de que perdoar é injusto. Mas a Bíblia nos lembra que o perdão não é fraqueza, é força. É o poder de Deus trabalhando em nós, nos libertando para viver a vida abundante que Ele prometeu. Como disse C.S. Lewis, perdoar não significa desculpar. Significa que você decidiu não deixar o passado controlar seu futuro. Em Mateus 18:22, Jesus diz a Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O perdão não tem limites, porque o amor de Deus também não tem. Outra frase poderosa vem do pastor Martin Luther King Jr. O perdão não é um ato ocasional, é uma atitude constante. A história de Clara não terminou naquela tarde com a carta na mão. Foi o começo de uma jornada de cura, de restauração, de liberdade. Deus não promete que perdoar será fácil, mas promete que estará com você em cada passo. Ele sabe o tamanho da sua dor, mas também sabe o tamanho da sua graça. O perdão não apaga o passado, mas abre as portas para um futuro novo, onde a paz de Deus pode reinar. Você já carregou uma mágoa que roubou sua paz? Ou talvez você esteja carregando uma agora? Talvez seja uma ferida recente, ou algo que você enterrou há anos, mas que ainda pesa em silêncio. Se essa história tocou seu coração, é porque Deus queria que você a ouvisse. Deixe um comentário contando como o perdão já mudou sua vida, ou como você está buscando forças para perdoar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você sentiu algo mexer na sua alma, inscreva-se no canal, porque Deus tem muito mais para te ensinar sobre o poder de soltar e ser livre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai de toda misericórdia e amor, venho a Ti hoje com o coração aberto, trazendo as mágoas que carrego,
as feridas que ainda sangram, as memórias que pesam como pedras em minha alma. Tu conheces cada palavra que me machucou, cada traição que partiu meu coração, cada momento em que senti que não podia perdoar. Tu vês as lágrimas que escondo, as noites em que lutei com a raiva e os dias em que me senti preso ao passado. Mas, Senhor, tua palavra me lembra que tu és o Deus que perdoa. Tu apagaste minha dívida na cruz, mesmo quando eu não merecia. Ensina-me, Pai, a perdoar como tu perdoas. Dá-me coragem para fazer essa escolha, mesmo quando meu coração resiste, mesmo quando a dor parece grande demais. Quebra as correntes da mágoa que me prendem e liberta-me para a paz que só tu podes dar. Toca meu coração com teu espírito, Senhor. Renova minha fé, mesmo que ela seja pequena. Ajuda-me a soltar o peso do rancor, a liberar aqueles que me feriram, assim como tu me libertaste. Enche-me com tua graça, para que eu possa refletir teu amor em cada atitude, em cada palavra, em cada novo dia. Oro também por aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que talvez estejam presos a um rancor que rouba sua alegria, lutando para encontrar o caminho do perdão. Senhor, envolve-os com teu amor. Mostra-lhes que o perdão não é fraqueza, mas força. Que eles sintam tua presença agora, como um bálsamo que cura, como uma luz que dissipa a escuridão. Pai, faz de mim um instrumento do teu amor, que eu possa perdoar, não apenas uma vez, mas 70 vezes 7, como tu nos chamaste a fazer. Que minha vida seja um testemunho da tua graça e que meu coração esteja aberto para receber a liberdade que vem de ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.